Toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Em todos, todos em um. Alertas e conscientes do poder de cada um. Em todos, todos em um. Alertas e conscientes do poder de cada um. A união faz a força, a união faz a força, a união faz a força, a união é a força. A união faz a força, a união faz a força, a união faz a força, a união é a força. Viva, viva a união! Então, essa música eu dedico a todas as pessoas que quiseram fortalecer, de alguma forma que fortaleceram, né, essa ação do Projeto Jagunã. Os que não puderam comprar o número, mas que apoiaram também nas energias positivas, nos compartilhamentos. O apoio de vocês foi muito importante. Então, para quem não sabe, foram 100 números que eu coloquei inicialmente, né, da ação beneficente, no valor de R$10. E teve algumas pessoas que quiseram comprar o número, mas que não quiseram participar do sorteio. Então, no final, acabou sendo mais pessoas, mais de 100, né, porque algumas não quiseram participar do sorteio. E então, quando eu fizer as contas, tudo certinho, eu também falo para vocês, né, porque eu gosto dessa questão da transparência, acho importante. Então, para quem não sabe, o Projeto Jagunã é um projeto social para o ensino de arte e cultura afro-brasileira em Dias d'Ávila, na Bahia. Está sendo guiado pelo meu mestre de capoeira Angola, o Pinguim. E ele é uma pessoa muito legal, que dedica a vida dele a esse trabalho. Então, eu senti de apoiar, e o pessoal do Núcleo de Artes Afro-Brasileiras da USP também já fez outras iniciativas. A Inaie, inclusive, entrou agora, ela já fez uma vaquinha para o núcleo, né? Já fez. Então, outras pessoas já fizeram outros movimentos. E é isso, seguimos na luta, né, na batalha, quem sentir de participar, né, de outras formas. E eu estou aqui com o chapéu agora, com vários números aqui, todos os números. Então, vamos ver, vamos ver. Estou com o nome na mão. E quem ganhou o sorteio é a nossa amiga Iraci. Iraci, do Núcleo de Artes Afro-Brasileiras. Olha só, para vocês verem aqui. Não sei se vocês conseguem ver, né? Iraci, 59. Parabéns, Iraci. Vai ser muito legal ler o seu mapa astral. E então, gratidão a todos que participaram. E então agora eu vou falar um pouquinho das energias do momento, do céu. Então, para quem não sabe, a gente tá num momento que é bem forte, porque temos amanhã, né, de manhã, uma lua cheia com um eclipse lunar. E então hoje é dia 25, né, de maio, amanhã cedo, às 8, a gente tem a lua cheia, 8h13 aproximadamente, que é o ápice, né, da lua cheia. Então o eclipse lunar, ele vai ser um pouquinho antes. Se vocês quiserem ver, isso também muda de acordo com o lugar em que estamos, né? Então tem um site que se chama Time and Date. E você pode entrar nesse site e colocar lá a sua cidade, a sua região. Às vezes a pessoa não mora aqui, né, no estado de São Paulo, no Nordeste, por exemplo. Isso muda.
Então, pelo que eu pesquisei, né, na verdade eu estou em Campinas. Aqui em Campinas, o eclipse vai ser aproximadamente às 6h30 e, segundo esse site, dá pra ver um pouco aqui, né? Eu não sei, porque vai ser claro, né? Vai estar de dia, eu acredito que não. A maioria das vezes que eu tentei ver eclipses assim, eu não consegui ver, mas o que é mais importante? Na verdade, assim, em termos de astrologia, o fato de não ver o eclipse não é um impedimento, né, para sentir as energias, porque uma vez que um evento astrológico como um eclipse acontece, a gente tem assim marcos muito grandes no céu, né, como se o eclipse fosse um reloginho, né, do universo falando que ou algo termina ou algo começa. Então, como temos uma lua cheia, né, uma lua cheia é um marco, né, um ápice que marca assim, o final de um ciclo. E como é um eclipse de lua cheia, então esses finais eles ficam muito mais fortes. Assim, é marcado, né? Então, algum final está disponível para todos nós, independente de ter o Sol em Sagitário ou não, porque é um eclipse de lua cheia em Sagitário. Eu tenho o Sol em Sagitário, eu estou sentindo forte, assim, né? Faz uns dias, assim, já essa energia. Então, eu não sei como vocês sentem também. Independente de ter Sagitário, energia forte de Sagitário, todos nós temos uma parte do nosso mapa que toca esse signo. Bem-vinda, mensageiros, bem-vindos, mensageiros de Aruanda. Olha só, que honra. Aline, querida. Então, eu tô falando um pouquinho do eclipse, da lua cheia. E então vai ser a lua cheia em Sagitário, né? E o que a gente tem de diferente também, mais diferente, né? Assim, tem muitas coisas acontecendo no céu nessa semana, especialmente, né? Além desses eventos que eu falei, da lua cheia, do eclipse lunar, que marca um grande fim, né? Além disso, temos Mercúrio, que vai começar a retrogradar nesse sábado. Então, para quem não sabe, Mercúrio é o planeta da comunicação. E então a retrogradação não é algo ruim, né? Tem muita gente que quando ouve a palavra retrogradação fica até com um pouco de medo. Mas na verdade o que a retrogradação nos fala é que algo precisa ser revisado. Então talvez coisas do passado voltem, assuntos, né? E pode ser um momento bom, inclusive, sabe aqueles projetos que ficam engavetados? Então pode ser um momento bom para resgatar alguns projetos engavetados que de repente a gente não conseguiu finalizar em algum momento, né? É bom pegar esses assuntos que foram iniciados, então esse período de Mercúrio retrógrado é bom para retomar assuntos que foram iniciados e concluir. É um período onde a comunicação fica mais sensível e é interessante porque Mercúrio retrógrado em Gêmeos, né? Que é o lugar dele. Então, geralmente Mercúrio em Gêmeos, ele fala assim, de uma comunicação muito bem fluida, né? Minha lua em Sagitário. Nossa, que legal, olha só, você tem lua em Sagitário. É bem interessante, né? Porque é um eclipse de lua cheia em Sagitário, né? E você tendo lua em Sagitário, então é muito maior, né? Essa questão assim de finais de ciclos. Então, o que é importante no caso, né, da Aline, que me perguntou, tendo lua em Sagitário? Olhar no seu mapa o que você tem ali na zona Sagitário, né? Lua não, Vênus, olha só, Vênus, eu também tenho Vênus em Sagitário. Olha só, quem tem muita energia Sagitário tá sentindo, né, assim, muitas mudanças rápido, né, e quebras de paradigma. Então tem que ver também no seu mapa, né, assim, por exemplo, se você tem Vênus em Sagitário, o que a sua Vênus faz no mapa? Às vezes ela está conversando com algum outro planeta, às vezes ela está em conjunção, né, com um outro planeta. Então tudo isso, esses assuntos, eles ficam visíveis, digamos, nessa lua cheia. Mas olha só o que é interessante, né? Porque quando a gente tem um eclipse, se a gente pensa na própria metáfora,
né, de que uma parte da luz, né, ela vai ser encoberta, então um eclipse lunar, né, que simboliza o nosso emocional. Então é como se uma parte de nós mesmos, dessa energia Sagitário que está dentro de todas as pessoas, né, que fala do quê? Liberdade, né, Sagitário é um signo muito livre, gosta de viajar, que gosta de estudar, de crenças, né? É como se uma parte desse lado sagitariano dentro de nós não fosse vista por alguns momentos. Às vezes acontece é como se um fluxo fosse tampado, né? E às vezes em épocas de eclipses as pessoas ficam muito sensíveis, tem gente que dá uma espanada, né? Quando a pessoa ela é muito sensível e ela não sabe que está tendo um evento forte, mas ela fica, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que é só comigo? Mas é um processo meio geral, né? Como se um fluxo de consciência ele fosse encoberto, então, dentro dessa energia sagitariana. E aí quem tem, por exemplo, Lua em Sagitário, Vênus em Sagitário, acaba sentindo isso mais porque tem mais energia nesse signo. Então, por exemplo, quem tem Vênus em Sagitário gosta, né? Porque a Vênus fala do quê? Do que a pessoa gosta, onde ela se sente confortável. Então os valores, né, como se eles estivessem sendo revisados, alguns valores estão indo embora, né, como se estivéssemos numa revisão de valores, de crenças inclusive. Eu não quero ser aquela pessoa que fica falando de crenças limitantes, sabe, assim, toda hora, né? Mas esse é um momento importante para a gente pensar em crenças mesmo que nos limitam de alguma forma, sabe? Eu acho que todo mundo em algum momento da vida ouviu um não, né? Ah, não faz isso, porque, sei lá, às vezes as pessoas elas não têm muita consciência e elas nos falam coisas que às vezes não são muito boas, sabe? Então eu até falei disso uma vez com uma amiga numa live de voz, né, sobre um livro, que tinha um exemplo, que uma menina, ela era uma criança, ela estava cantando numa hora que a mãe estava muito cansada. Aí a mãe ficou irritada e falou, para de cantar, você tem uma voz horrível. E a menina, ela cresceu achando que a voz dela era feia, e sem querer, a mãe lançou, né, uma crença limitante. E aí falam que a menina, ela ficou depois com muita vergonha de se expressar, de colocar a voz dela no mundo. Então esse eclipse também de lua cheia em Sagitário nos fala um pouco disso, de crenças, né? Porque Sagitário tem a ver assim com estudos, com dogmas, e também está muito relacionado a religiões, a espiritualidade, a algumas programações, digamos, que estão dentro de nós e que e que a gente percebe que aquilo não é muito bom, sabe? Que aquilo nos limita de alguma forma. Então é um momento para fazer uma limpeza nesse campo. Bem-vindo, Matheus! Então eu fiz o sorteio, né? Quem ganhou foi a Iraci e do núcleo. E aí eu tô falando agora dessa lua cheia, né? Então é isso, é um momento de desapego de coisas, de grandes finais, assim, não é um momento muito bom para começar coisas agora, assim. Então, se alguém tem questões, assim, sabe, quando a gente tem que enviar mensagens, né? Mensagens importantes é legal mandar, assim, hoje de preferência, sabe? Porque já depois do final de semana, sim, então esses eventos eles não são assim separados, né? Pensa que tá tendo uma lua cheia com eclipse, aí daqui a pouco o Mercúrio vai entrar em retrogradação e Saturno também. Saturno é um planeta que lida com responsabilidades. Ele também está entrando em retrogradação, então significa que às vezes a gente precisa ajustar coisas que a gente se propôs a fazer, rever também, né, as nossas responsabilidades, porque quando os planetas estão diretos, a gente sente tudo muito rápido e às vezes a tendência é de querer abraçar o mundo. Então as retrogradações, elas nos falam assim, de um movimento mais interno e de ajustes, né? Não é que é algo ruim, mas são ajustes, então não é um momento muito bom para começar coisas.
agora. Então o ideal é alinhar o que a gente precisa alinhar agora, assim, né, esses dias. Em dias de eclipse eu prefiro ficar o mais tranquila possível, eu faço o que eu tenho que fazer, assim, mas também não recomendo, assim, ficar fazendo rituais, sabe? Cada um tem o seu jeito, né? Mas às vezes as pessoas, elas, porque a lua é cheia, elas ficam colocando muitas intenções, só que um eclipse, algo assim, é um fechamento, né? No caso esse eclipse, esse próximo eclipse, é um grande fechamento. Então, por exemplo, eu prefiro ficar mais tranquila e observar em que áreas da minha vida esse fechamento está pedindo para acontecer, o que eu preciso me liberar, né? Não significa que, por exemplo, eu vou finalizar algo com alguém, mas às vezes é uma forma de me relacionar com aquilo, né? Dentro de mim. Então, cada pessoa, o que eu recomendo é cada pessoa observar dentro de si, observar a sua vida e perceber o que já está caminhando para um fim, né? Acolher aquilo também, aquela mudança, né? Para as pessoas que têm mais energia mutável, por exemplo, Sol em Gêmeos, Sol em Sagitário, Sol em Peixes, Sol em Virgem, né? Ou algum outro posicionamento que, assim, do mapa de energia mutável, esses fins acabam sendo mais fáceis. E às vezes para as pessoas que têm mais energia fixa, por exemplo, Leão, Aquário, pode ser um pouquinho mais difícil. Mas então, nada melhor do que cada um se observar, né? E a gente sabe aquilo que já não tem mais energia, onde a gente não tem mais energia para fluir, né? Para fazer as coisas crescerem. Então, o que cada um perceber que já está caminhando para um fim, pode ser importante, né, acolher aquilo também, sem grandes dramas, né, porque uma lua cheia em Sagitário às vezes pode falar de exageros também. Quem é bem, tem essa energia forte sabe, né, que às vezes rolam uns exageros, assim. Então, é importante tomar cuidado nesse sentido, para não fazer também dramas, né, dependendo do caso. E é isso. Então, eu espero que essas informações possam ajudar de alguma forma. Eu quis aproveitar já para fazer uma transmissão de vez, para não ficar cortando muito, sabe? Aproveitar o fluxo. E aí depois, se vocês assistirem, né, eu peço para vocês me darem um retorno do que vocês sentiram, e me comunicarem, porque isso é bem importante, eu saber como é que está sendo essa recepção, né, esse trabalho que eu estou fazendo, como vocês estão sentindo. E aí, outro dado importante é que um eclipse também, os eclipses são dos eventos mais fortes que tem na astrologia, né, mas não é um grande drama, assim. Não, a gente não precisa levar assim como se fosse um drama, porque os eclipses acontecem, né, a cada 6 meses aproximadamente. Mercúrio também retrograda 3 vezes por ano, então a gente não precisa ficar assim tenso, né? Ficar com medo de nada, assim, tranquilo, né? São ciclos, né, que acontecem. E o eclipse tem assim, as influências deles, a gente consegue sentir em aproximadamente 6 meses. Então não é algo que precisa acontecer essa semana, né? Pode acontecer, assim, não é que vai acontecer, é uma energia disponível, então cada um direciona como sente. E é isso. Gratidão, Aline. Gosto muito de te ouvir. Gosto muito da sua presença também. Quero poder te encontrar mais depois, quando acabar, né, essa pandemia. Ivan, obrigado, Muriel. Muito interessante. Gratidão pela presença e pelo retorno. Então é isso. Boa noite para vocês, boa lua cheia, bom eclipse. Interessante olhar por esse ponto de vista. Legal. É um pouco dessa energia que a gente está trabalhando, né? Desse Sagitário, assim, ver outros pontos de vista também. E que bom que eu estou podendo contribuir com isso. Então é isso. Gratidão, beijos, até!